Olá, estamos aqui mais uma vez para um podcast do Uniprocessos. E para esse papo mais do que especial, hoje nós estamos aqui falando sobre a questão de gênero no mercado de trabalho, nesse mês que é dedicado a nós mulheres, né? Eu costumava, mas antes disso eu vou apresentar, nós já ia começar a conversar aqui com a nossa professora, nossa grande convidada, professora Fernanda, mestre em Direito, advogada, que luta por muitos dos nossos direitos, né? É a nossa convidada para falar sobre essa questão que é tão cara a nós, né? É o que eu ia começar a falar, né? Até pouco tempo eu falava, gente, para quê? Assim, no sentido de Dia da Mulher, né? Parece que é mais preconceito ainda. E é mesmo. E é mesmo. É por isso que é necessário ter um Dia Internacional da Mulher em que as reflexões, pelo menos, possam ser feitas, mas as reflexões com ações posteriores. Sim. E que toda a sociedade, que toda a comunidade possa refletir e tentar achar soluções, porque é um problema real, existe, contra números não há argumentos, né? E a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, vamos começar aqui falando, já mudou alguma coisa com a promulgação da lei do presidente atual? Que equipara, né, os salários das mulheres em relação aos homens que estão no mesmo cargo. Já acho que já altera e está muito ligada a essa ideia da importância do Dia da Mulher. Eu acho que a existência de uma lei que muitas vezes vem ratificar o óbvio, ratificar... É porque, né? Sim. Vem dizer o claro, que já está na Constituição, vem reafirmar essa ideia, assim como o Dia da Mulher muitas vezes é muito importante para que o debate surja. Sim. E para garantir, para reforçar. Porque, por mais que seja triste, né, nós estarmos em 2024 ainda falando em discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, desnível salarial, eu sempre enxergo esse tema com muito otimismo. E eu gosto de trazer, muitas vezes, os avanços que nós já tivemos. Quando eu vou comparar a minha avó, por exemplo, que nasceu numa época em que a mulher só podia trabalhar com autorização do marido. Com autorização. Com autorização. O Código de 16 trazia a mulher casada como relativamente incapaz. A mulher só passa... Um objeto. Né? Ainda está no imaginário de todo mundo. E eu digo todo mundo, a gente se inclui também. Sim. Porque nós tivemos uma criação machista. A gente não pode... não, eu não. Não, sim. Quer dizer, a gente luta contra isso. Mas é real. É palpável. É palpável. Né? E é cultural. Cultural. E é uma cultura que, paulatinamente, vem se tentando quebrar. E nós não conseguimos quebrar padrões culturais sem medidas ativas, sem ações de fato. E quando a gente vai comparar, por exemplo, as mulheres só passaram a poder trabalhar sem autorização da marido em 1962. Em 1940 foi editado um decreto que em 62 é que foi liberado para a mulher ter seu CPF, e que não tinha, né? E para trabalhar, e até o dinheiro dela, para ela poder receber o salário dela e poder fazer o que bem entender com aquele salário. Mais ou menos, a gente sabe que é mais ou menos. É o que eu ia falar, que eu perdi o fio da meada, é isso. É por isso que ainda está no inconsciente coletivo essa questão, que vem a questão do feminicídio. Porque a mulher é um objeto do homem, ela não pode não querer. Como assim, né? Como ela está dizendo não. Quer mais? Como não quer aceitar o que eu quero, a minha vida livre, você aí em casa. Não vai simplesmente dizer sim. É muito próxima essa realidade. Em 1940 a gente teve um decreto editado dizendo que a mulher podia receber 10% a menos. E muitas vezes alguém me pergunta, por que uma lei para dizer que tem que ganhar igual? Porque há pouquíssimo tempo a gente tinha uma lei dizendo que a gente podia ganhar menos. Menos de 10% do salário mínimo podia ser pago à mulher em 1940. Por ela ser mulher. Você entender? Ela ser mulher. A lei é clara, a lei está expressamente do sexo feminino. Pode ser pago 10% a menos do salário mínimo. Porque ela não era, porque se entendia que ela não é a chefe da família.
Para que ela quer ganhar ela dinheiro? quer ganhar mais? E para que ela quer trabalhar, né? Sim. A questão é, para que ela quer trabalhar? E até a inserção da mulher no mercado de trabalho, quando nós vamos ver, são muitas vezes em profissões que ganham pouco, que estão ligadas à economia do cuidado, que a gente fala. Então, é a enfermeira, é a professora primária. Quando a gente vai ver, a gente não tem tanto professor homem no primário, no ensino fundamental. Os salários são baixos. Essa ideia de cuidado ainda é delegada à mulher. Quando meu pai teve AVC, e graças a Deus hoje ele está bem, mas eu e meu irmão, nós passamos quase 1 ano no hospital, dentro do hospital. E meu irmão, ele teve uma criação bem feminista. Então, eu não tive muito esse problema. Meu irmão dividiu igualmente esse cuidado, o trabalho do cuidado comigo. Mas no hospital, a gente via claramente. O cuidado é feminino. O hospital é um ambiente feminino. Isso. Você vê. A gente vê quem está lá dormindo com as mães, com os pais, com os avós, são as mulheres. Os homens vão visitar. Mas ele na hora de visita. Visitar mesmo, 1 hora. Sim. Talvez. E é isso. E olhe lá. Mas quem dorme, quem vai conversar com o médico, são as mulheres. As mulheres que culturalmente, e muitas vezes elas automaticamente já se colocam nessa situação. A gente conversava ali, né, com os acompanhantes, a gente via, automaticamente a mulher falava, não, eu vou pedir férias para ficar. O homem não cogita essa possibilidade. E o mais interessante, quando a gente vai falar isso, eu sempre falo, vamos tirar a culpa do debate. Né? Até para os homens participarem desse debate conosco. Claro. Quando foi feita uma pesquisa muito interessante sobre, e se nós trouxéssemos a licença maternidade também para os homens, aumentando e dividindo, como nós temos em alguns países que tem até 1 ano de licença maternidade. Porque voltando aqui para a questão do trabalho, também é um complicador para a mulher ingressar no mercado de trabalho, né? Tem muito preconceito de contratar a mulher, principalmente assim, em período fértil, porque ela vai ter filho. Vai ter licença maternidade e depois da licença maternidade tem o cuidado individual da criança, que é totalmente dependente. Que é um absurdo também isso, né? Numa entrevista de emprego... Cultural. Eu sempre coloco esse exemplo. Quando uma mulher vai para uma entrevista de emprego, uma mulher em idade fértil, sempre perguntam para ela, você tem filho? Você pretende ter filho? Você quer se casar? Essas perguntas nem poderiam ser feitas. Não é? Perguntam isso para homem? Você quer ter filho? Não perguntam. Você pretende se casar? Não perguntam. Não perguntam. E quando perguntam, se ele responder, eu tenho uma esposa e um filho, isso é visto com bons olhos pela empresa. Porque se entende que ele é um cara responsável, que ele não vai pra farra, que ele precisa do emprego porque ele tem que alimentar alguém, e ele tem uma esposa para cuidar da vida dele. Quando a mulher fala isso, é visto como isso, essa mulher ela tem muito trabalho fora daqui. Ela pode me dar problema. E é uma... Não, ela pode não. Ela vai me dar problema. Exatamente. E perguntar se a mulher quer ter filho é algo que é, inclusive, crime pela Lei 9.029. Não é? Criminalizado. Você não pode perguntar se a mulher está grávida, a não ser que seja uma função ligada à segurança e saúde do trabalho. Então, se ela vai mexer com radiação, aí o empregador teria esse direito. Só que quando a mulher entra no mercado de trabalho com esse preconceito, com essa pecha de que se ela engravidar, ela vai me dar trabalho, ela vai se ausentar, porque além do custo da licença maternidade, tem um tempo que ela fica fora. E quando a gente vai entrevistar os homens, tem uma pesquisa que foi perguntar para os homens se eles teriam interesse nessa licença maternidade. E muitos falaram, não. Como assim? Foi dando um tilt. A gente via automaticamente a cabeça dele meio doidinha, assim. Como assim eu vou ficar 6 meses fora da empresa? E se pegarem meu lugar? 6 meses numa empresa, no mundo corporativo, cadeiras se mexem. A gente sabe disso. A gente sabe. A gente sabe disso. A gente sabe. Só que o homem, para ele, é inadmissível. Inadmissível. Ele não quer assumir o custo de se ausentar, muitas vezes, do mercado de trabalho por 6 meses ou 4 meses para cuidar de uma criança. Até porque ele sabe que... uma criança. É porque é assim que normalmente os homens falam. A gente fala assim, né? Eu vou cuidar do meu filho, minha filha, Isso. Né? Uma criança. E eles sabem que às vezes dá mais trabalho. A minha mãe... Às vezes não, dá. A minha mãe falava quando ela estava de férias. Você não tem filhos ainda, né? Não. Mas dá mais trabalho. A minha mãe fala, quando vocês eram pequenos, eu queria voltar a trabalhar para descansar das férias. Porque cansa cuidar de 2 crianças. Cansa cuidar da casa. E os homens, eles não querem, muitas vezes, ter esse problema, esse gap na carreira. As mulheres, elas têm um gap na carreira. Tem.
Porque 6 meses, 4 meses fora do mercado de trabalho é muita coisa. Porque hoje acaba ficando 6 meses, porque tem a licença, tanto, aí junta com férias. Né? Algumas convenções coletivas também permitem uma extensão dessa licença. Isso. E isso é custoso para a mulher. Numa carreira corporativa, isso custa bastante. Em qualquer lugar. Sim. Qualquer carreira. E pesa. E a Porque mulher ela vai ser substituída nesse período todo. Vai. E aí ela tem medo. Quem vai ficar no meu lugar? Quando você pergunta isso para os homens, eles perguntam a primeira coisa, mas quem vai ficar no meu lugar? Quem vai entrar no meu lugar? E aí a gente tem que explicar para eles que é isso que acontece com a gente. É isso que acontece. Com todas nós mulheres, quando a gente resolve ter um filho. E é muito importante que a sociedade perceba que não é interesse só da mulher que ela tem um filho. Ela está tendo um filho para a sociedade. Claro. Ela está tendo um filho para a família. A Constituição, lá no 227, deixa claro, a criança, a dever, é uma obrigação da sociedade, de toda a família, não só mais da mulher. E a sociedade não quer arcar. Porque antes era só da mulher na Constituição. Sim. E o homem porque era continua o chefe. sendo só da mulher. Mas na Constituição, pelo menos já se traz essa ideia de que o homem não é mais o chefe da família, com a Constituição de 88, de que a mulher não é mais um ser relativamente incapaz e de que a mulher não é a única que deve prover o lar e cuidar, e ter aquele trabalho de cuidado. É óbvio, a realidade ainda não é essa, mas a gente precisa repetir, de que os homens precisam ser aliados nessa causa. Claro. E precisam assumir esse trabalho de cuidado. De cuidado de tudo. De tudo. A gente falou aqui numa questão de saúde da família, mas assim, do cuidado diário. Claro. Que é um outro problema que também as mulheres têm, que é, tudo bem, a mulher resolve, quero ser dona de casa, quero ficar em casa, quero ser mãe. Ok, tá tudo bem. Só que é assim, a minha mulher não trabalha. E ela como trabalha. Se não fosse nada. Aí quando você chega lá na frente, num divórcio, aí vem o peso. Ela simplesmente ficou dos seus 20 e poucos anos até os seus 50 e poucos anos, que ainda é jovem, tem força de trabalho e tudo, mas como que ela vai começar a ingressar no mercado de trabalho sem experiência? E isso tudo não é valorizado. Todo esse trabalho, porque é um trabalho. É um trabalho. Porque, porque o homem foi, aí ele conquistou, ele ganhou dinheiro, ele comprou imóvel, ele comprou isso, porque ele teve a tranquilidade. Sim, isso é muito importante que a gente lembre, né? Quando nós vamos estudar hoje a vida pessoal de mulheres que chegaram em postos de comando, ministras, desembargadoras, vereadoras, quando nós vamos estudar a vida delas, juízas, a gente vê que muitas delas não têm filhos ou estão divorciadas. Porque muitas vezes, para a mulher crescer na carreira, ela precisa abrir mão da família. E o homem não precisa porque ele tem uma mulher para cuidar da família dele. E isso não é visto, isso não é falado rotineiramente. E a gente precisa lembrar. Inclusive, para que a mulher que tenha opção e escolha ser dona de casa, cuidar da família. Que tá tudo bem. E tá ótimo, ela tem que ter essa escolha. Tem que ter. Mas que isso seja monetizado e respeitado de alguma forma. Sim. Que essa mulher tenha garantia de benefícios previdenciários, que essa mulher tenha garantia num divórcio, como você disse. Porque essa mulher... Porque eu já vi muitos casos e aí o juiz... assim, mas agora você pode trabalhar. Sim, você como é jovem, se fosse... você tem condição, 40 anos de idade. Mas você é jovem ainda, porque é mesmo. Sim. Mas, entendeu? Não, mas eu nunca te proibi de trabalhar. Mas eu fico falando, o nunca proibir, isso é tão doído pra mulher. Não é. Porque parece que ela escolheu sozinha e parece que ele não viu que ela ficou ali 30 anos sem trabalhar. Não, e não é só isso. Quem é ele pra proibir ou deixar? Exatamente. Foi uma escolha e uma resolução conjunta. Que deveria, né? Mas até o silêncio é um consenso. Então, se ele ficou silente, ele anuiu com aquela escolha. Não, eu sei, mas é porque não vê dessa forma, não né? É assim, não vê como foi um acordo. Não, é obrigação dela. Pronto. E essa mulher, ela fica num vácuo, porque ela não volta para o mercado de trabalho, ela vai ter uma queda no padrão de vida drástica
E aquele homem que conseguiu construir essa carreira com uma tranquilidade de que se o filho dele chorasse, tinha alguém para buscar na creche, apoio. Ele não vê isso como uma gratidão. Porque, de fato, alguns homens ainda enxergam esse cuidado como uma obrigação. Ontem, uma aluna falou assim, a gente foi perguntando para alguns alunos, o que você faz quando chega depois do trabalho? Alunos homens, eu chego em casa, tomo banho, vou assistir futebol, vou jantar e durmo. O que a mulher faz quando ela chega do trabalho? Eu vou lavar a louça, eu vou fazer a comida para ele comer. E aí uma aluna falou assim, meu marido às vezes me liga, ele tá em teletrabalho e às vezes ele me liga falando, gata, eu tô com fome. Ele tá em casa, eu tô no trabalho. E ele me fala, gata, eu tô com fome. Eu falei, meu sonho é ter uma esposa. Pra eu ligar e falar, gata, eu tô com fome. Eu também quero uma esposa. Porque é uma comodidade muito grande. E os homens, eles precisam acordar um pouco pra esse privilégio, muitas vezes, que é ter uma mulher cuidando da sua vida pra respeitar esse trabalho. Porque se a mulher ela quer ficar em casa, é um direito e ela tem que ter essa escolha. Mas isso tem que ser monetizado. Que não é E hoje não é. dia. Isso é um trabalho caro. Não é nem reconhecido. E se fosse pagar alguém para fazer aquele trabalho, sairia muito caro. Os homens precisam reconhecer que isso é um trabalho e é um trabalho que deve ser monetizado. Porque é trabalho produtivo. Faria a economia circular se tivesse sendo pago uma outra mulher para fazer aquele trabalho, um outro homem para fazer aquele trabalho. Exatamente. Essa mulher, ela precisa ser reconhecida. E muitas vezes não é. E o mercado de trabalho ainda tem muito para avançar. Quando a gente vai pensar nos avanços, a gente sempre traz como exemplo essa nova legislação que está trazendo um plano de ação, a ideia de trazer isonomia de gênero e principalmente combate ao assédio, porque quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho, as mulheres ainda são as maiores vítimas de assédio moral e assédio sexual. Sim, gente, nós não estamos nem falando, não chegamos ainda nisso, mas porque isso faz parte, né? Dessa cultura. Dessa cultura e discriminação mesmo. Sim. Porque, ela é mulher, né? Ela tem que... Muitos homens têm muita resistência em serem comandados por mulher. Porque eles culturalmente... Eu sei. Muitos homens têm essa resistência porque culturalmente... E aí, mais uma vez, aquela ideia de tirar a culpa. Culturalmente, ele não cresceu e ele não foi criado de uma forma em que a mulher estava em situações de poder. É muito novo para essa geração, digamos assim, respeitar e seguir ordens de uma mulher. Então, nós temos aquelas microagressões diárias. A mulher, ela dá uma voz de comando, ela é grossa. Ela é louca, ela dormiu mal, ela tá de TPM. Sempre. Agora, se o homem faz assim, nossa, ele é firme, ele é assertivo, ele é líder. E são adjetivos que trazem para nós microagressões. E uma outra... Diárias. Que vão doendo, que vão sendo acumuladas. E aí, muitas vezes, quando você estoura e você não aceita, aí você é louca. Eu tô completamente louca. Descontrolada. Quando você vai ver os homens mesmo que agridem mulheres na violência doméstica, ele fala, ela me fez fazer isso. Olha o que você me fez fazer. Não, o cara... estupradores. Sim. Ué, mas ela tava com uma saia curta. Como você estava me provocando. Você quis aquilo. Você estava dando indícios, você eu só estava fui. Indício que você Exatamente. queria. E mais uma ação que eu entendo que tem e vai ter uma grande força no Poder Judiciário é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O CNJ publicou em 2021 e em 2023 ele passou a ser obrigatório para todos os julgamentos. Ontem, de forma emblemática, o STF estava discutindo, pasmem, em 2024, discutindo que a vida sexual pregressa da mulher não pode ser utilizada no julgamento, no tribunal do júri. Como a se... vida pregressa sexual. Sexual sim, é abusada? Sim. No seguinte sentido, ela era prostituta, ou ela era uma profissional de sexo, ela tinha uma vida promíscua, como se fosse algo que fosse relevante para ser tratado. Para qualquer coisa, né? Sim. Porque já pensou se colocasse a vida pregressa sexual do homem? Quando um homem, vítima de um assassinato, teve ali a sua vida sexual levantada no tribunal, como se aquilo fosse algo relevante para se condicionar se aquela morte e aquele assassinato foi justo ou não. O ano passado, o STF bateu o martelo e deixou claro, não é mais possível se alegar legítima defesa da honra em assassinatos contra a mulher. 2023.
é muito recente e, ao mesmo tempo, dói que a gente esteja falando sobre isso ainda. Algo que deveria ser óbvio, algo que deveria ser claro. E aí, o próprio CNJ, no seu protocolo, para julgamento com perspectiva de gênero, conceitua aquelas microagressões. É muito importante a gente dar nome. É muito importante que a gente divulgue para que as mulheres saibam que, quando ela é interrompida o tempo inteiro, quando ela está falando, isso é uma microagressão. Total. E nós somos interrompidas o tempo inteiro. Seja numa reunião, mesmo no trabalho, seja numa roda de amigos, na família, nós somos interrompidas. Quando o homem, o protocolo fala dessa interrupção, ele vai falar daquela situação em que o homem explica para a mulher, ela acaba de falar, dar um conceito jurídico sobre algo, vem o homem e explica exatamente o que ela falou. Como se ela não fosse capaz de entender. Não, mas não é questão só de explicação de termo jurídico, não. Às vezes você está falando, não, vamos fazer assim, assim, assim. Umas férias. Aí o homem vira e fala, não pode ser assim. Aí repete a mesma coisa de uma outra forma para você falar assim, tá, sim. Quando o homem fala, ou parece que quando o homem se escuta, ou quando aquilo sai da voz de um homem, parece que faz mais sentido e é legitimado. Tem uma outra microagressão que é muito comum, que é exatamente essa que a senhora relatou. Quando uma mulher dá uma ideia, vem um homem e ele pega exatamente a mesma ideia, às vezes fala com uma outra palavra e aí ela passa a ser aceita numa reunião. Quantas vezes a gente não dá uma ideia e aí ninguém fala nada, mas aí quando o homem repete a mesma ideia, todo mundo aplaude. Genial. Sim. É genial. E aí a gente começa a perceber que tem um filtro mesmo quando a gente fala. Quando a gente chega com esse preconceito. É muito comum dizerem assim, mas a mulher, eu acho ela mais competitiva no mercado de trabalho, eu acho que ela trabalha mais mesmo, eu gosto de contratar a mulher. E aí é sempre bom a gente lembrar, muitas vezes a gente é mais produtiva, muitas vezes a gente trabalha mais porque a gente tem que se provar. Porque a gente tem que travar. Isso é cansativo. E aí tem várias pesquisas falando sobre saúde mental da mulher. Porque elas têm que se provar. Elas não, nós temos que provar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Temos que validar aquilo que somos. E a gente tem que chegar provando que a gente é competente. Eu sempre lembro minhas primeiras aulas, eu comecei a dar aula muito nova, com 25 anos, e quando eu chegava na sala, ainda com uma carinha de nova, 25 anos, eu lembro dos alunos, de eu falando e os alunos olhando no celular e confirmando, assim, como se estivesse checando se o que eu estava falando era sério ou não. E eu estudei muito para estar ali onde eu estava. Eu estudo muito. Você estuda muito. E isso é tão doído, porque parece que você vai ter que estudar mais. Não, é doído porque se isso acontecesse também se fosse homem, mas a gente sabe que não é. Não é. Eu fui assessora legislativa muito tempo, trabalhei no Congresso Nacional. E muitas vezes a gente tinha que, para convencer um deputado, eu conversava muito com um amigo que fazia o mesmo trabalho que eu, lado a lado. E aí a gente falava, você demora mais tempo às vezes, porque eu tenho que ficar ali 15 minutos com o deputado para provar para ele que eu não tô ali porque eu sou uma carinha bonitinha, que eu tô ali porque eu sei tecnicamente sobre aquele projeto que eu quero explicar para ele. Então, é como se a gente levasse mais tempo, muitas vezes. Porque a gente precisa primeiro provar, olha, eu sou uma mulher, mas eu sei, tá? Eu tenho uma credencial. E aí depois você faz seu trabalho. Então isso é custoso. A gente não quer ser mais produtiva. É cansativo, é exaustivo. A gente não quer ser melhor no mercado de trabalho. A gente não quer, a gente só quer ser igual. É o que eu falo assim, gente. É porque fala assim, ai, credo, eu não sou feminista. Uma mulher falando isso, eu quero morrer. Gente, eu também, eu tenho vontade de morrer. Eu falo, gente, ser feminista não é ser contra o homem, pelo amor de Deus. É o que tentam passar, né? Essas feministas loucas, desvairadas, que rasgam as coisas, ficam peladas, Isso é para chamar atenção, né? Mas o que a gente quer mesmo, né, é a igualdade de tudo. Isonomia. Né? Inclusive para aquelas mulheres que não querem. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte. A gente quer descansar, a gente quer poder ficar tranquila, a gente quer poder cuidar dos nossos filhos, sabendo que não vai ter um problemão no mercado de trabalho. A gente quer cuidar dos nossos filhos juntos com os pais deles. A gente quer cuidar da casa junto com os nossos companheiros. Exatamente. Entendeu? Dividir mesmo todo esse fardo
talvez melhore alguma coisa para a gente. Mas mesmo assim, na rua, o tempo inteiro, repetindo, não é só no trabalho. Jamais. É em todo lugar. Eu atuei num caso que me chamou muita atenção, que era uma mulher, e ela queria ter guarda... Eles se divorciaram, a criança tinha 5 anos, e ela estudava à noite. E ela queria ter guarda compartilhada para... O pai não trabalhava à noite, não estudava à noite. E ela queria ter guarda compartilhada para ela poder ir semana sim, semana não, para a faculdade. E o cara não queria pegar, ele não queria ter guarda compartilhada. Ele queria só pagar a pensão. Essa é uma situação que me chamou muita atenção, porque a gente não está falando de dinheiro. Ela abriu mão da pensão. Ela falou, vamos dividir as despesas por igual e não tem pensão. Mas eu preciso do meu tempo para estudar. E ele não queria cuidar da criança. Isso é muito doído, porque o juiz, inclusive, não deu ganho de causa para ela. A gente teve que reformar e no tribunal a gente conseguiu essa decisão para que ele também assumisse as responsabilidades. Porque eu fico pensando, qual é a tranquilidade que dá, que um homem tem de chegar no tribunal e falar, não, eu não quero cuidar do meu filho. Não é? Eu só quero ficar durante o fim de semana. A gente não consegue entender. É uma autoestima, uma certeza de que está correto. Porque isso é até um crime, é um abandono de incapaz. Isso que eu ia falar. É uma certeza da impunidade. Exatamente. E tem impunidade. Ontem nós estávamos trabalhando um caso em sala de aula sobre o caso que deu origem ao protocolo do julgamento com perspectiva de gênero. Porque tanto a Lei Maria da Penha quanto esse protocolo, eles existem em razão exclusiva de condenações no Brasil em cortes internacionais. Que é o caso da Márcia Barbosa, que é uma mulher que foi morta por um deputado. O deputado tinha foro privilegiado, imunidade parlamentar. O Brasil demorou anos para abrir o processo, para fazer a análise do caso. Foi condenado na Corte Interamericana por mora. Quando o Brasil voltou e de fato apresentou aquela denúncia, esse parlamentar foi ao júri, ele foi condenado, ele conseguiu responder em liberdade, ele nunca foi preso. Durante o processo, se levantou várias vezes o fato de que ela poderia ter sido uma profissional do sexo, como se isso fosse relevante para ela ter sido morta. Ela foi morta num motel e o corpo foi jogado na rua. E ele morreu de infarto, sem nunca ter sido preso, e foi velado com honra de Estado dentro da Assembleia. E eu só consigo pensar o que essa mãe dessa mulher pensou quando ela viu o assassino da filha dela, que foi julgado por um júri, ser velado com honras de Estado, sem nunca ter sido preso. É a certeza que se passa para a sociedade de que a vida da mulher, e principalmente a vida daquela mulher que tem uma vida sexual fora dos padrões, digamos assim, não vale nada. Não deve nem conversar, gente, porque o que alguém tem a ver com o que qualquer pessoa faz entre quatro paredes. E a vida dessa mulher ficou jogada às traças. E o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por omissão, por falta do tratamento adequado a esse caso, e foi obrigado ali a tomar algumas medidas, dentre elas, adotar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, exatamente para que as vidas das mulheres parem de valer menos do que as vidas dos homens. E quando será que a vida... Bom, vamos voltar para a lei promulgada. Tá, assim. Quando será que vamos ter a igualdade salarial, no mesmo cargo, com essa lei entrando em vigor agora? Eu acredito muito, como eu falei, eu sou otimista, né? Eu acredito que essas medidas, às vezes, elas aceleram o processo. As pesquisas dizem que se esse processo não for acelerado, se a gente seguir nesse passo, a gente só vai alcançar a isonomia em 131 anos. Ou seja, só as minhas netas, talvez, ou né? bisnetas. Bisnetas, né? Bisnetas, verdade. Vão ter, talvez, uma isonomia. E eu sempre falo, a minha avó passou por um processo, a minha mãe por outro. Porque Deus me perdoe, mas ainda tem um feminicídio no meio do caminho. Ainda tem isso. A nossa vida ainda vai menos. Que não tem, não é assim, é questão de classe social, é questão de região, questão... Não, acontece em todo lugar, o tempo todo e dentro de casa. Eu estava vendo uma pesquisa, o feminicídio acontece quase 80% dos casos dentro de casa. No lugar em que a mulher deveria se sentir mais protegida.
É o lugar em que Segura. ela é mais violentada. Porque a vida da mulher, ela acontece na vida privada. A gente invadiu esse espaço público há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Antes falava como que é? Briga de marido. De mulher, ninguém mete a colher. E mete, deve meter. E hoje a gente tem legislação. Deve chamar a polícia. Tem que chamar a polícia. É uma omissão não meter a colher. E aí a gente está falando das mulheres que há pouco tempo, quando você começou a ter as primeiras ministras, não tinha banheiro feminino na sala dos ministros. Ah, bom, vamos lá. No Supremo, não se podia usar calça até quando Pouquíssimo que foi tempo, isso? acho que foi 2018, 2019, não é? Que permitiram a calça. Acho mas que faz, 17. Faz muito pouco tempo. A calça mulher tinha que ir de saia. saia. De saia. Eu lembro disso. Porque eu amo calça, né? E é horrível para ir ao Supremo você ter que pôr necessariamente uma saia. Necessariamente uma saia. Isso é muito louco, porque a própria roupa da mulher no trabalho mostra para nós, dá essa sensação de que a gente está invadindo um lugar que não é nosso. Dá essa sensação de que nós somos intrusas. Quando você chega no ambiente de trabalho, não tem um banheiro feminino. Quando você chega no ambiente de trabalho e não tem uma roupa adequada, porque se a saia está um pouquinho abaixo, você é uma senhora velha sem criatividade. Se ela está um pouquinho acima, você é uma mulher que está querendo alguma coisa, assanhada, você está querendo conquistar alguém no mercado de trabalho. Assim, uma blusinha assim, rosa choque, sem uma manga. Véia sem noção. Isso é um absurdo. A gente ainda sofre a questão do etarismo, que é grave também, gravíssimo, né? porque os homens, eles envelhecem, eles ficam charmosos. Charmosos, cabelo branco. Sim. É maravilhoso no homem, né? Na mulher, Meu Deus. Nossa, como ela teve coragem. Não, que desleixada. Ai, exatamente. Quando a gente vai pensar no mercado de trabalho, é só a gente ver o que fazem com os candidatos. Quando a gente tinha candidatas mulheres para presidente mesmo. Diariamente, a roupa que a presidente estava usando era manchete de jornal. Nunca que a roupa que um homem está usando vai ser gravata, pauta. É pauta de alguma coisa. Quando que você viu no jornal falando a gravata daquele deputado estava errada? Mas você viu o tempo inteiro, a cor do vestido dela era muito forte. A gente viu muito isso também nas eleições americanas. Ficou horrível. Quem é o cabeleireiro isso não é dela? Só daqui, né? Não é só do Brasil. É cultural. E aí a gente vê isso vira pauta. Então, uma mulher, quando ela vai para uma reunião, quando ela vai se candidatar, ela tem preocupações a mais, além do que o homem tem. Porque, ao invés dela estar preocupada com o discurso dela, com as propostas que ela vai passar para a sociedade, ela está preocupada com o que vão achar do meu cabelo. Não, ele está preocupado com isso também, né? Com as propostas, com o discurso, com além o projeto. Disso, e com minha roupa, meu cabelo. Posso usar isso, não posso, devo usar isso. O que vão achar? Se eu usar um salto um pouquinho mais alto, vão achar sexy demais. Se eu for sem salto, vão achar que eu tô desleixada. Então, eu tenho que achar o centímetro correto do salto. Isso é muito cansativo. E o homem não tem esse tipo de preocupação. E ele não deveria ter mesmo. Ninguém deveria ter. Ninguém deveria ter. O que a gente quer é não ter esse tipo de problema. E é cultural. Vai demorar. Mas essas medidas, elas... que ainda vai demorar bastante. Mas que bom que nós temos medidas acelerando o processo. Sim, minha mãe teve o CPF dela, ela usava o CPF do meu pai, apesar de ter sido autorizado em 62, mas eu acho que ela só teve o CPF dela nos anos 80. Meu Deus. Isso é muito doido, gente. É muito doido. A minha mãe, que é próximo, 70 e poucos anos. Não está falando de 3 gerações. Não, já não está falando do século passado, né? Que tem gente que fala assim, lá vem falar negócio de voto. Eu falo, gente... Não, agora. Eu tenho que lembrar também de lá atrás, né? Que também, há 100 anos atrás, a gente também não votar. A gente começou a votar no Brasil em 32. Então, não tem 100 anos que a gente vota. Não tem ainda, não né? Não tem. No Brasil, exatamente. Isso é muito doido, porque é muito recente. A gente invadiu esse espaço há pouquíssimo tempo. E ainda tem muito o que discutir. Tem, porque nós ainda temos, no Brasil, de forma específica, as mulheres têm mais escolaridade, no direito, mais ainda, nos concursos públicos, principalmente os de carreiras como magistratura, Ministério Público e Defensoria, as mulheres são maioria na aprovação, mas quando a gente vai olhar para os cargos de liderança desses sistemas, desses cargos, dessas carreiras, não são mulheres. Basta a gente lembrar que a gente tem uma ministra do STF hoje. Uma ministra. Uma dentre 11. ministra. É muito.
E quando a gente vai para o STJ, para os tribunais de justiça, a gente vai ver a mesma disparidade de gênero, claramente. E aí, sempre que a gente vai falar dessas políticas de avanço, a gente tem que lembrar muitas vezes aos homens que pode ser que eles percam mesmo mais vagas. Só que eles estão acostumados a ter todas. A gente quer ter metade. E eles, se os homens não abraçarem, digamos assim, essa causa, isso vai demorar mais ainda. Mas assim, por exemplo, aqui no Processos, no Uniprocessos, nós sempre tivemos mais alunas do que alunos, sempre, nos 30 anos, sempre foi mais. Que legal. Né? É sempre um pouquinho a mais, às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais, mas sempre à frente. Mais mulheres do que homens. E nos mestrados também, as mulheres hoje, no Brasil, elas têm mais mestrados do que homens, por exemplo. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, elas ainda são a minoria nos cargos de liderança e elas ainda ganham menos. O que mostra que é injusto, que não há uma isonomia. Pode até ser que haja bolhas aqui e acolá, mas porque não se é a mulher regra. não fosse instruída, qualificada. E essa ideia de que as mulheres são mais frágeis, são mais amorosas, elas não crescem na carreira porque elas não pedem aumento, por exemplo, é uma grande falácia. É uma grande falácia. É para mascarar e para manter o status quo, que é um status quo cultural. Várias pesquisas mostram que não há diferença entre o funcionamento cerebral de um homem e uma mulher. Pelo amor de Deus, até isso ainda discutem, né? Discutem, impressionante. E falam que não, tem dúvidas e que não concordam. Porque, E culturalmente a gente pode até ser mais amorosa, mas é uma questão cultural. Eu não quero ter que ser amorosa. Eu não quero... No trabalho. Eu quero só trabalhar. Eu tenho amigos em outros locais. Eu sou amorosa em outras relações. Mas no trabalho eu quero trabalhar. E eu quero disputar de igual para igual. Claro. E muitos homens não aceitam. Eles não descem. É muito ruim ver isso. É muito louco. Eu acho louco. E a louca somos nós. Professora, nós estamos aqui com o nosso tempo terminando. Se a gente fosse falar de tudo que nós já passamos, que as mulheres passam e não somos nós que falamos, são pesquisas, né, que nos trazem isso, são datas, são leis que nos mostram o quanto a gente andamos muito, mas o quanto ainda temos que andar. Sim. E por que existe o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher? Independente do que aconteceu historicamente, é para que se fale. É para que se fale alto. Sim. É para que todo mundo reflita sobre isso, não só as mulheres, mas homens e mulheres, porque para que a gente tenha um mundo justo, né? E que a gente possa crescer, mais do que crescer, evoluir mesmo, né? A gente precisa trabalhar junto. Sim. E equidade. Eu sempre falo para os homens, quando forem me dar Feliz Dia da Mulher ou quiserem dar um presente, o presente que eu acho que todas as mulheres pedem no Dia da Mulher, reflitam, tira 5 minutos do seu dia hoje e reflita sobre as microagressões que muitas vezes vocês cometem interrompendo uma mulher, explicando para ela, diminuindo uma mulher, sem perceber. Sem culpa. Eu não acho que os homens muitas vezes fazem de propósito. É natural, digamos assim, eles estão acostumados. Estão acostumados. E é muito confortável, eles estão numa zona de conforto. Claro. Né? Para eles é mais fácil mesmo, achar que o que uma mulher não fala não faz sentido, taxar ela de louca, em vez de muitas vezes analisar o que ela está falando com mais racionalidade. Então, o que eu sempre peço para os homens no Dia das Mulheres é sejam racionais por 5 minutos e reflitam se vocês podem contribuir reduzindo alguma microagressão. Muitas vezes com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua colega de trabalho. Escute, talvez escute mais as mulheres, é um grande presente que a gente pede, mais do que mensagens, é mais efetivo. E essa é a importância do Dia da Mulher, fazer todo mundo pensar, enfiar a força mesmo essa ideia e repetir. Repetir, para que a gente consiga, falo a gente, porque, né, nós também tivemos uma criação machista e a gente também tem que mudar isso. O nosso mudar é não aceitar mais. Sim. Não aceitar mais.
E não repetir atitudes machistas. Não repetir. Né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Tem. Não pode ficar só no papo, tem que ir para ação, mas a gente vê que vai muito. Eu tenho mas eu estava falando também com os alunos que não é uma questão só de você pensar no legislador, nada disso, no jurista, para resolver qualquer coisa. É cada um, como você disse, no dia a dia, no seu trabalho, em casa, né, no seu grupo social, mudando um pouco. Sim. A cultura. A cultura. É cansativo, né, professora? É cansativo. É cansativo até falar. Quando a gente fala assim, meu Deus, como é que a gente fala o óbvio? Mas o que mais me choca é que não é óbvio para muita gente. Nossa Senhora, é então, verdade. Mas vamos nessa, né, professora? Vamos lá. Tamo junta. Repetindo. Obrigada, professora. Eu que agradeço, por esse bate-papo maravilhoso, por sua colaboração, né, por você instruir todos nós cada vez mais, porque a gente precisa saber também, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. A gente já precisa abrir os olhos, a mente, o coração, para que a gente possa mudar essa situação, porque isso é bom para todo mundo. Sim. Não é bom para a mulher, é bom para todo mundo. Para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Sim. Quando um só está bem, não está bem. Está desequilibrado. Agora, quando todo mundo está bem, aí sim. Que bom. Obrigada, professora. Eu que agradeço, é uma grande honra, professora. Gente, estamos então aqui terminando mais um podcast Uniprocessos. Se você gostou, dá um like. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.